Salve peixeiros com orgulho, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração os fiéis membros deste canal. Nós estão vendo pela primeira vez, dê essa força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análises próximas, beleza? Santos 2, Internacional 2, jogo difícil, jogo jogado, jogo disputado. O que dizer desta partida em que o Santos empatou na própria casa, na Vila Belmiro, diante de um adversário que vem numa crescente neste Campeonato Brasileiro? Podemos te dizer que a gente perdeu 2 pontos? Sim. Podemos te dizer que a gente ganhou 1 ponto mesmo jogando dentro dos nossos domínios? Também sim. Mas é fato indiscutível que, em comparação com a última quinta-feira, que fomos eliminados de forma vergonhosa na Copa Sul-Americana, foi um outro Santos, com uma outra atitude, com uma outra equipe literalmente, que pelo menos no que se diz respeito ao primeiro tempo, foi aquele time do Santos que a gente gosta de ver, que a gente gostaríamos de ver em todas as partidas realizadas pelo Alvinegro Praiano. Mesmo indo um placar, uma equipe que tomou o gol no início da partida, logo uma abafa da equipe colorada, conseguiu demonstrar poder de reação, conseguiu virar a partida, só que parece que por fatores físicos acabou o gás e das falhas crônicas que ainda costumamos questionar no nosso elenco de alguns jogadores e também, de certa forma, também nas opções de mexidas do técnico Fernando Diniz. Eu vou ser um pouco mais brando a respeito do Diniz nesse jogo, pelo menos no que diz respeito no aspecto tático. Hoje pode-se dizer que pelo menos a equipe teve uma variação muito melhor do que se viu nas partidas anteriores. Tivemos hoje umas atuações de destaque, individualmente falando, em conjunto também, por parte do Jamota, pelo menos enquanto ele tinha gás no primeiro tempo, do Camacho, do Gabriel Pirani, foi um grande destaque hoje na partida individualmente. Hoje, Gabriel Pirani, que inclusive fez o gol de empate, se movimentou bastante. Também Lucas Braga se reafirmando como uma das, talvez a nossa maior referência hoje no ataque do Santos, nas jogadas que se concentraram principalmente no lado dele e que foi beneficiado pelo fato de que hoje o Carlos Sanches não ficou muito fixo no seu lado direito, se movimentou bastante, que pode ter também dificultado a marcação da equipe colorada, e que ele ficou muito variando, tanto na esquerda quanto na direita, e as jogadas do Santos que se concentraram muito pelo flanco costado esquerdo, deu muito certo, porque os 2 gols vieram desse lado, ora por assistência do Jamota, para a conclusão do Gabriel Pirani, que individualmente, mais uma vez dizendo, ele conseguiu se sobressair do marcador adversário muito bem para conseguir o empate, e depois, no lançamento do Lucas Braga para a conclusão do Matson, que é talvez hoje a nossa única opção hoje de bolas aéreas, fez aí a virada da partida do Santos no primeiro tempo, nos 2-1, embora o próprio Matson, individualmente dizendo também, costuma falhando um pouco na marcação, mas isso já era notório também. Ele tem uma falha crônica na marcação, mas ainda não a ponto suficiente de sentirmos saudade do glorioso Pará. Nesse aspecto, pelo menos o Matson tem uma certa vantagem ainda. No que diz respeito à zaga, o seu Luiz Felipe, embora ele continue tendo essas falhas, ainda dá um certo urticária quando ele tenta avançar na área para você, o auxílio do ataque. Um jogador lento como ele, eu acho, na minha humilde opinião, que não deve ser um cara para fazer esse auxílio, para avançar muito na linha da zaga, porque ele propicia muito os contra-ataques para o time adversário, o que se concluiu mais uma vez, diante de um adversário, potencial adversário hoje nesse torneio, que é o meu perigo. Não acho que não dá para investir muito nele, para ficar toda hora assim, fazendo a função de líbero, auxiliando no ataque. Se ele é lento, então ele tem que ficar na contenção. E o Wagner Palha, hoje, quase tendo que correr para 2, em especial também no segundo tempo, também, quando o próprio Matson não deu conta da minha zaga, e quando o Jamota, mais uma vez, acabou, ele se cansou no segundo tempo, não conseguiu acompanhar as linhas ofensivas do adversário. Eu acho que, na minha opinião, agora vou dizer a respeito do Fernando Diniz, ele falhou nas substituições, na qual ele fez apenas 2 mexidas, quando ele podia ter feito 5. Ele tirou por lesões também, talvez por aspecto de lesão, aspecto físico, o Marcos Leonardo para a entrada do Bruno Marques, e depois colocou Vinícius Balheiro ao mesmo tempo, no lugar do Carlos Sanches, que também se cansou, também não estava acompanhando, mas eu não tiraria, ou pelo menos teria feito um pouco outra substituição, 3 no mínimo, porque eu acho que ele errou
no sentido de colocar o Balieiro, que é um cara de contenção, um primeiro volante, talvez o único que nós temos hoje no quadro nosso no alvinegro, porque o Camacho, eu vou dizer, repetir novamente, por mais que ele tenha feito aí uma boa partida razoável, ele não é primeiro volante, é um cara que também, eu acho que deve sim auxiliar ao invés do Luiz Felipe, esse avanço da linha da ofensiva, e colocou ele no lugar errado. Então assim, para fazer a contenção do lado direito que estava desguarnecido, sim, mas eu acho que ele teria ter colocado, na minha opinião, no lugar do Jamota em vez do lugar do Santos, e ter colocado, mantido pelo menos o poderio ofensivo do lado do flanco direito. Talvez podia ter colocado o Renier, podia ter colocado outro rapaz, nem se me falha a memória, mas não limitar o poderio ofensivo nosso, que se concentrava justo no nosso lado. Podíamos ter um pouco mais de opções, mas eu gostei de ver, porque pelo menos, ao contrário do que ocorreu na partida anterior, a gente conseguiu encaixar jogadas de toques de intermediária, que o Santos não tinha, que ele se queixava tanto, e hoje tivemos opções. Hoje, pelo menos em termos desse ponto, a gente teve essa atitude. Conseguimos encaixar jogadas de flancos de intermediárias, conseguimos encaixar jogadas aéreas, que eu vejo sim um certo modo de progresso. O que falta também, talvez, uma finalizações de longa distância, que o Santos não teve no segundo tempo, se abdicou do direito de, pelo menos, finalizar. Tivemos apenas uma finalização, e ainda assim, quando o Marcos Leonardo estava impedido. Então, no segundo, 2 lances que o Marcos Leonardo teve na partida, que, embora o placar estava adverso ainda, ele fez um gol, mas estava impedido. E no segundo tempo também, quando ele teve a chance de fazer os 3-1, ele bateu no goleiro, de certo modo, se tivesse em posição legal, não teria sido gol, porque ele bateu em cima do goleiro também. Embora, no final, a gente perdeu pela falta de físico também, e também pelo fato de a gente toda hora tomar a bola nas costas mais uma vez, o gol de empate que foi propiciado para eles. E aí eu acho que, aí eu vou criticar o Diniz de novo, né? Eu estou sendo crítico a respeito do trabalho dele, mas dessa vez não dá ser um pouco mais brando, né? Eu acho que agora ele tem que pôr o DVD mais uma vez, porque a gente está tendo toda hora esses problemas de bolas alçadas na área, bolas de longa distância, que são uma característica das equipes, uma tendência mundial, que parece que a equipe do Santos não tem ainda esse lance de fazer essas bolas levantadas para bola nas costas da gente e não conseguir, né, conter. Mais uma vez do lado esquerdo, mais uma vez no lado de quem? Lucas Braga contendo do lado do Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan toda hora tentando puxar-se para o meio. Para quê, Felipe Jonathan? Você é lateral esquerdo, você não é quarto zagueiro. E a bola subiu, embora o Lucas Braga tenha sido o cara para marcar o rapaz que marcou o gol de empate deles, era para ser o Felipe Jonathan. E aí, mais uma vez, críticas ao Felipe Jonathan. Ele tinha que ter colocado, do mesmo modo que o Diniz tirou ele no segundo tempo, lá contra o Libertad, ele podia ter tirado também ele de novo, no lugar de colocado o Moraes de novo, pelo menos para fazer a contenção, mas ele preferiu manter ele de novo, correu o risco, e aí o que se viu foi mais um gol de empate. Podíamos ter saído com os 3 pontos, mas diante de um adversário, conforme dito também, está crescendo no campeonato, demonstrou poder ofensivo, enquanto a gente estava, pelo menos, cansou, né, o fator físico também pesou no lado do Santos. Eu acho que o Diniz ainda continua falhando um pouco no quesito das mexidas. É um treinador que tem a chance de se reciclar no momento que ele está indo agora defendendo o quadro do Santos. Eu acho que tem que vestir um pouco as sandálias da humildade e não ficar se limitando apenas a dizer que é um cara superior, como se diz nos bastidores, que não aceita muitas críticas. E ele está tendo muita sorte também, que a gente não está tendo jogos com presença de público, porque se fosse, né, tivéssemos público na Vila Belmiro, né, que é um dos estádios, talvez o pior estádio para você cornetar um treinador, o Diniz teria surtado. Como mais uma vez ele quase surtou, como tomou mais um cartão amarelo. Quer dizer, outra coisa, outro fator que ele precisa melhorar, que ele precisa aprimorar de novo. Como é que pode um treinador tomando mais cartões que os próprios jogadores? É um cara formado em psicologia. Não pode, né, Diniz? Não pode. Né? Mas eu tenho até vídeos relativos a ele que fui muito condizente, mas dessa vez, diante do quadro que nós temos ainda limitado, que tivemos aí na semana bastidores de atletas vindo, provavelmente a vinda do Diego Tardelli, um veterano já de 36 anos, como atacante, pode ser útil se ele estiver se recuperando fisicamente.
E também a aquisição do Léo Batistão, um jogador que confesso para vocês que eu não tenho a menor informação a respeito dele, porque se sabe que ele jogava futebol de salão com o Neymar em tempos de Portuguesa Santista e Santos Futebol Clube. Depois foi com a renúncia aí, com o problema do mercado chinês indo para Beleléu, muitos clubes chineses falindo, e aí voltando aí o mercado para jogadores brasileiros sendo repatriados aí para nossas terras tupiniquins. Tomara que esse garoto, esse Léo Batistão, corresponda, que ele é prata da casa, é da cidade de Santos, então vamos ver, não tenho críticas com relação a ele, não vou ser leviano criticando, tomara que ele corresponda e que a nossa comissão de avaliação de desempenho tenha acertado na aquisição dele e também na provável na aquisição do Diego Tardelli, que pode somar também, né, que se enquanto ele tiver, se ele tiver realmente apto fisicamente para ajudar também no ataque. E também faltando meia também em proteção. O João Mota, que foi o que desempenhou enquanto ele estava, né, apto fisicamente também no primeiro tempo, depois ele literalmente cansou e o Diniz insistiu com ele. Acho que pagou muito por isso, em termos de substituição. Porém, aí um ponto na bagagem para quem se desespera com esse time de vez em quando, porque não é uma temporada que não é para se almejar tantas coisas, pelo menos um pontinho, mesmo dentro de casa, vem de mais valha para até mais para frente, para, né, a gente se safar de uma trágica, né, campanha de lutar contra o rebaixamento, assim que quase aconteceu no Campeonato Paulista. Podemos melhorar, né? A equipe demonstrou que não é tão ruim assim como se parece, é limitada sim, mas tendo uma nova atitude e com o esquema tático que a gente conseguiu encaixar hoje, pelo menos no que na etapa inicial, pelo menos dá para a gente se safar para pensar mais na frente na temporada depois seguinte, em 2022. Mas galera, você pode também discordar ou concordar comigo, principalmente comentando na seção aí do canal, principalmente para fortalecer também, que é um canal feito para vocês, de Santista para Santista também. Dê a sua opinião também a respeito dos jogadores, e que você achou, principalmente na seção de comentários do canal, que eu sempre peço encarecidamente, beleza? Do mais, até a próxima, jogo contra o Atlético Paranaense, primeiro jogo da Copa do Brasil, quinta-feira, e com saúde e prevenção para todos, que a pandemia não terminou. Previne-se a você e a sua família. Santos sempre Santos. Valeu, até a próxima.